Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista. E hoje temos o prazer de receber um grande e querido colega, Dr. Leandro Reckers. O Dr. Leandro, ele é ortopedista e traumatologista, especializado em medicina do esporte, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte. Além disso, também é nosso colega lá na UFPEL, professor da Faculdade de Medicina da UFPEL e diretor técnico do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de Pelotas. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dr. Leandro vem hoje para conversar conosco sobre a importância da atividade física e seus impactos na saúde. Dr. Leandro, antes de começarmos no assunto propriamente dito, gostaríamos de conhecer um pouco mais da sua história. Por que decidiu ser médico? Essa pergunta não estava programada. Essa foi surpresinha. Eu decidi ser médico, minha mãe foi operada da perna, da tíbia, vamos dizer assim, quando eu estava entrando na medicina, no primeiro ano. E daí eu fui junto com ela, o ortopedista na época me convidou se eu queria assistir, eu falei que a princípio não, minha mãe, mas fui e gostei, foi ali. Que legal. Foi ali. Uma experiência impactante. É, impactante na época, né? Uma cirurgia difícil, né? E ali que eu gostei. Interessante, né? E desde aquele momento já sabia que ia ser ortopedista? Já sabia. Eu vim para a faculdade, entrei na faculdade, já desde o primeiro ano eu era ortopedista, não era estudante. sempre tive esse foco aí, desde o início. Uma paixão à primeira vista, ortopedia. Paixão à primeira vista. E na época que eu entrei, conheci o Zé Raimundo. Saudoso, nosso saudoso, e o Zé me abraçou desde o início. E desde o primeiro ano eu fiquei com ele e com a faculdade. Leandro, uma dúvida que os pacientes têm. Qual a diferença de ortopedia e traumatologia? O ortopedista, ele trata as correções, as deformidades. E também ele faz cirurgias esportivas, né? Por exemplo, o jogador rompe o ligamento cruzado anterior. Quem faz é o ortopedista. O jogador rompe uma lesão de ombro. Quem faz é o ortopedista. O traumatologista, ele trata as fraturas, os ossos fraturados e quebrados. O residente, ele se forma sabendo fazer os dois durante 3 anos ou 4 anos. Sim. E depois ele pode fazer mais 1 ano, ou 2, ou 3 de alguma especialidade. Leandro, conta um pouco para a gente como é que foi a tua formação lá na Unifesp, como é que foi para ti lá? Eu fui para São Paulo e fiz prova na Unifesp, passei lá, fiquei 4 anos fazendo lá ortopedia, joelho, depois mais 1 ano fazendo medicina do esporte, depois mais 2 anos mestrado, depois mais 3 anos doutorado, depois resolvi trabalhar. E daí eu voltei para Pelotas. O Zé Raimundo me convidou para ser professor, né? Na época fui professor com ele na Católica, depois saí da Católica, fiz concurso na Federal e comecei na Federal. Falamos sobre esporte, atividade física, hoje em dia está muito em alta, todo mundo, até quem não pratica, sabe que deveria praticar. Mas em que momento a sociedade começou a identificar que deveria fazer esporte? Como foi a origem? Isso é interessante, né? Se a gente pensar um histórico breve, desde a pré-história, né? Como é que o ser humano vivia? Ele caçava, brigava, pescava, se defendia dos animais, ele fazia uma atividade física. Claro. Desde a pré-história. Depois, na antiguidade, seguir, né? Os próprios gregos falavam que eles eram apreciadores do corpo humano pela a musculação, a atividade, que eram gladiadores, todas aquelas histórias, né, que nós sabemos. E depois, a Idade Média, moderna e contemporânea, daí isso difundiu muito, né? Difundiu muito. E lá pelos anos, vamos citar assim, mais ou menos no ano de 1900, 1915, por aí, foi o primeiro Congresso Mundial de Medicina do Esporte, na França, 1915. Devido às guerras, aquilo ali deu uma parada, enfim, né? Mas depois começou as Copas do Mundo e na década de 60 e 70, vocês lembram que era bonito? Era o fitness, né? Era a vaidade, era bonito no Rio de Janeiro, pegava um sol e o corpo sarado que se falava, né? Isso que era bonito. Mas logo em seguida começou a se estudar que aquilo ali era bonito, mas tinha alguma coisa a mais, né? A atividade física tinha a ver também com bem-estar. Não era só estética? Não era só estética. Começaram a desconfiar.
que alguma coisa tinha mais. A atividade física ajudava em alguma coisinha a mais. E tem algo interessante, vocês já assistiram uma série da Netflix de 2023, Como Chegar aos 100 Anos? Não. Não. Como Chegar aos 100 Anos, O Segredo dos Pontos Azuis. Um escritor, ele foi para várias cidades no mundo todo, porque tinham pessoas que viviam mais do que 100 anos. Os centenários. Ele chegou lá e viu que era boa alimentação, que não tinha poluição, que tinha uma boa convivência entre o grupo, muita gente vivia junto, mas ele também percebeu que todos esses lugares eram íngremes, tinham ladeiras, e eles caminhavam um dia inteiro subindo e descendo. Daí começou a se desconfiar que aqui tem alguma coisa a ver com atividade física. O coração dessas pessoas era diferente. Sim. Daí sim. Que se também começou, naquela época, né, saber que a atividade física tinha a ver com um bom condicionamento físico. Né? E surgiu essa minissérie. É bem interessante. Que legal. Já fica uma dica aí para o pessoal que está assistindo. É interessante. Como é o nome, Leandro? Como Chegar aos 100 Anos. Como Chegar aos 100 Anos. E é uma realidade que quase todos os convidados aqui, em diferentes assuntos, sempre comentam que a atividade física é a melhor medida para ter saúde. Para doenças neurológicas, para diversas outras doenças cardiovasculares, sim, prevenção de tumores. E é uma coisa recorrente que a população sabe que deveria fazer, mas não consegue, às vezes, encaixar no seu dia a dia. Leandro, qual que é a dificuldade de colocar em prática essa rotina? A dificuldade, eu acho que depende muito também, depende de vários fatores, né? Por exemplo, entre nós, a nossa dificuldade, qual é a nossa dificuldade de pegar um horário para te fazer uma atividade física 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana? A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 a 300 minutos semanais de atividade moderada, que é 2,5 vezes ou 3 vezes, ou de 75 a 150 vigorosa por semana. Né? O nosso trabalho, às vezes, a gente não consegue parar o dia a dia, aquela correria, tu não consegue fazer atividade física, né? Mas isso é ruim, né? Isso não é bom. E o que nós podemos considerar essa atividade física? Pode ser uma caminhadinha com o cachorro, passeando, tomando um chimarrão, ou tem que ser exercício de verdade? Depende. Daí tem muitos fatores envolvidos nisso. Daí depende de muita coisa. Isso que tu está dizendo, existem trabalhos científicos que é a atividade do lazer, que é essa aí. Tu caminha para lá, caminha para cá, corta a grama, leva o cachorro para cá, dá uma caminhada no supermercado. Isso é uma atividade física. Ajuda. Ajuda. Tem trabalhos falando nisso que ajuda, mas tu tem que fazer todo dia. Tem que ser uma rotina. Rotina. É todo dia. Senão não ajuda. Sim. Senão não ajuda. Agora, se tu pensar em uma patologia, se tu pensar no Alzheimer, se tu pensar numa osteoporose, se tu pensar no hipertenso, se tu pensar num diabetes tipo 2, se tu pensar numa pessoa com câncer, um câncer de próstata, se tu pensar uma doença senil, é outra coisa. Sim. Daí tu vai ter que ter um protocolo, né, correto de atividade física moderada ou mais severa, dependendo da situação. Claro. E Leandro, existe alguma atividade física ideal que seja superior às outras? Isso, assim, tem muita coisa importante disso, né? Se a gente pensar em atividade de um esporte, né? No esporte. Hoje existe muita coisa em esporte. Qual é o melhor esporte que ajuda a nível de sistema nervoso central? Basquete, voleibol, enfim. Não, são os esportes de raquete. De raquete. Então O beach tênis tem o seu valor. O primeiro é o tênis. Depois tem o beach, tem o paddle, tem o squash, tem o badminton, tem vários esportes de raquete. Por que esporte de raquete? Porque no dia a dia a gente caminha para frente, caminha para trás. E alguns esportes também, tu vai para frente, tu vai para trás. Por exemplo, muitos esportes não fazem lateralidade como é o tênis, como é o paddle, que tu vira muito para o lado, tu vai em angulações diferentes, o raciocínio é muito rápido, tem que pensar muito, né? Tem que ter um posicionamento espacial maior, né? Muito grande. Isso tem trabalhos mostrando que isso vai acabar ativando lá atrás o nosso cerebelo, que é aquela parte de trás do cérebro que controla a coordenação motora. Sim. Olha que interessante, né? Olha que interessante isso aí. Isso está provado. Isso é interessantíssimo, né? Que o esporte de raquete ele ajuda muitas patologias, tipo doença senil leve, tipo início de Alzheimer. Ele tem uma ação importante.
É um esporte onde se faz uma leitura do adversário e já se antecipa a jogada. Já se antecipa né? a jogada, né? Planeja, Já se antecipa a jogada. Agora, o que é importante, né? Se chega um paciente, por exemplo, para mim, o paciente tem uma osteoporose para mim. Osteoporose, que é a perda da massa óssea. Eu vou dizer para ele, tu vai precisar fazer uma atividade física. Tudo bem, mas e daí? Ele vai ter que passar num cardiologista. Claro. Se ele é obeso, ele vai passar no nutricionista. Ele vai levar uma recomendação minha. Vai chegar lá no educador físico e vai fazer. Se tudo isso fizer ser feito, o resultado é bom. Sim. Mas isso nem sempre é possível, né? Claro, Tudo isso tem custo. É custo. Claro. Tudo isso é muito custo. E quantos por cento da população consegue fazer isso? Claro. E um planejamento. E um planejamento também, né? aí que fica a pergunta, né? E aí vem uma armadilha. Muitas pessoas talvez estão te escutando agora e dizem, eu jogava futebol toda semana, vou voltar a jogar bola. Só que ele está uns 20 quilos mais pesado. E 20 anos depois. 20 anos depois. Como é que funciona? É nessas situações que dá alguma zebra, o pessoal se machuca? É sempre, né? Aí que acontece a lesão, né? Aí que acontece a lesão. Isso não pode acontecer. Se o paciente vem no meu consultório, um paciente está com sobrepeso, um sobrepeso importante, 50 anos, que é uma idade do homem que ele quer jogar, ele quer fazer tudo. Sim. Mas ele tem dor no joelho e ele está com sobrepeso. O que eu vou dizer para ele? Nós vamos fazer exame, vamos ver que patologia tu tem no joelho, nós vamos no nutricionista, tu vai precisar perder X quilos e a tua atividade devido ao teu joelho vai ser essa. Tu não pode sair correndo daqui até o Laranjal. Tu vai machucar o joelho, isso é óbvio. O que eu vou fazer então para o meu aeróbico? Como é que eu vou suar? Bicicleta. Sem impacto. Daí que tu vai suar, tu vai nadar. Essa é a programação. Aí que entra os cuidados da atividade física. Todo o planejamento, né? E as pessoas sempre lembram do ortopedista, traumatologista, quando tiveram um problema. Né? E Sim. vimos a importância de fazer um planejamento. Como é que é isso no consultório? O pessoal te procura para chegar e dizer, doutor Leandro, quero ter uma nova vida. Como eu faço? Ou o pessoal faz de qualquer jeito e chega lá quando deu ruim? Geralmente quando deu ruim. Isso é impressionante isso, né? Eles não vêm para... É muito difícil vir antes. Né? Geralmente quando tem alguma lesão. E que tipo de lesões de esporte tens visto mais? Assim, eu pego muita lesão muscular. A lesão muscular, ela ocorre muito por uma falta de preparo. Né? Uma falta de preparo. Aquela coisa de jogar final de semana, não aquece, não alonga, não faz nada. Agora, no frio, então, é muito comum. A lesão muscular de trás da coxa é a mais comum. A gente atende muito isso, né? Impressionante. Falando em alongamento, é uma coisa que mesmo quem faz musculação, academia, sempre dá uma enrolada no alongamento, né? Faz de conta, faz um teatro ali e não leva a sério. Qual a importância do alongamento? É fundamental. Tu escuta às vezes algumas coisas que não tem nexo, né? Não deve fazer alongamento antes, não deve fazer alongamento depois. Isso não existe. Porque uma articulação só funciona bem se tiver alongada. Porque o líquido sinovial de dentro da articulação, ele nutre a cartilagem articular se tiver bem alongada. Daí ela funciona muito bem. Se ela não estiver bem alongada, vai ser o esforço muito maior para te fazer uma caminhada boa, para te praticar uma atividade de esporte. Tu vai fazer mais esforço e vai fazer mais lesão. Então, resumo da história, as pessoas têm que estar bem alongadas de todas as articulações. Tu vai sentir muito menos dor e vai ter menos lesão. Isso para qualquer atividade. Qualquer atividade. Desde criança, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto. Depois, idoso, vamos dizer assim, né? Então, isso na verdade, isso começa muito cedo, né? Sim. Se tu perguntasse para mim qual é o momento para começar uma atividade física? Isso. Que idade eu vou começar uma atividade Ótimo. física? Criança, na infância. Mas a criança já faz, né? Corre, brinca. Apesar que o celular chegou, mas daí depende dos pais, vamos dizer assim, né? Vai depender de muitas coisas ali, né? Mas a criança, a infância, ela brinca, corre, joga, pá. O problema é quando chega aos 8, aos 9, aos 10, aos 11. Que as telas chamam mais. As telas chamam. Como é que era antigamente? Como é que era o sedentarismo do pré-adolescente antigo? Cigarro. Lembra disso? Que era bonito fumar? Sim. Era bonito fumar, tomava uma cervejinha num barzinho. Hoje mudou. Hoje é a tela. É o sedentarismo do pré-adolescente. Mas como é que se tira isso deles? Da academia. Hoje em dia, manda um pré-adolescente para uma academia para fazer exercício funcional, exercício de equilíbrio, de propriocepção, de coordenação. É fantástico, né?
Então, isso é bem recomendado, desde que nessa academia tenha os educadores físicos que sigam as regras da idade da criança com seu peso. Senão, uma criança pré-adolescente pode ter algumas consequências mais tarde se não for cumprido isso. Mas de regra, pode mandar. Tem que fazer. Uma musculação pesada, a criança ainda não poderia fazer. Não pode. Tem, assim, ó, é muito difícil achar trabalhos disso. É muito difícil. Tem duas coisas que a criança não pode fazer. A criança e o pré-adolescente. Esses impactos que esses atletas... os ginastas, né? Sim. A altura deles são tudo baixinhos. Por que são baixinhos? Porque nós temos nos ossos longos placas de crescimento nas extremidades. Certo. Se tu tem um impacto sucessivo, uma carga axial, tu pode machucar essa placa que o osso cresce em comprimento. Pode acontecer. E nesses traumas sucessivos, isso pode acontecer. Isso não pode fazer. E a musculação pesada para a criança não tem fundamento, por vários motivos. Não tem fundamento. Por quê? Qual é o objetivo de uma musculação pesada numa criança ou num pré-adolescente? É criar músculo, uma hipertrofia, mas como é que ele vai criar músculo se ele praticamente ainda não tem testosterona? Claro. Sim, não tem suporte hormonal. Que o hormônio vai desenvolver no guri lá pelos 15, né? 14? Quando é que o testículo desenvolve? Sim, ele vai estar... E vai produzir protesterona. Desenvolvido já na adolescência. 14, 15, e a menina, o ovário dela vai começar a desenvolver quando? Lá pelos 13, 14. Então, antes disso, ele faça o que quiser. A não ser que ele faça um treino muito intensivo de 1 hora, 2 horas, 3 horas dia, que isso é extremamente prejudicial até para a infância. Sim. Tu tirar uma criança da infância, ele vai ter sequelas emocionais, todo mundo sabe disso. Existe um atleta, hoje é um adulto, deve ter 30 anos, ucraniano. Na época de criança, ele era chamado de Hércules. E hoje ele tem 29 anos, ele comenta que ele lembra que na casa dele não tinha brinquedos, só halteres. Você só podia brincar com os halteres? Só com os halteres. Ele diz que ele se lembra disso muitas vezes. As coisas ficam, né? Então, por isso que a criança não deve fazer isso, né? Mas deve fazer uma academia funcional, tranquilamente, 2, 3 vezes por semana, tranquilamente. E os esportes de uma maneira geral? De maneira geral, sem problema nenhum. Esporte de maneira geral, funcional de maneira geral. O meu filho, Bernardo, que tu conhece muito bem, claro. Ele faz 2 vezes semanais, há 2 anos, funcional numa academia com educador físico. Peso mínimo, 1 quilinho, 2 quilos e bastante funcional. Ajuda muito, acaba ajudando em tudo. É importante. Muito legal. Que importante, até para prevenir lesões, né? Claro que sim, porque tem um detalhe importante, ó. Nós estávamos falando de osteoporose, nós criamos a nossa massa óssea, tudo que tem dentro do osso, até os 28, 30 anos. E como é que a gente cria isso? Começando desde a infância. Com atividade física. Atividade física, boa alimentação, todas aquelas coisas que a gente sabe. Tem que ingerir cálcio, mas tem que fazer atividade física. Tem que fazer atividade física. É fundamental. E sempre escutamos que a natação é o melhor exercício, o mais completo. Isso é verdade? Ele é verdade em várias coisas, né? Assim, a natação ele é um dos esportes também que influencia muito o sistema nervoso central. Porque a concentração que o atleta tem que ter ali é importante também, libera muita concentração, ativa também o cerebelo. E no mais, ele acaba forçando toda a musculatura, né? De pernas e de membro superior. Ela é impressionante. Hoje em dia, temos uma variedade de academias em tudo que é bairro, tudo que é local, e nem sempre tem esse suporte de algum orientador. Tem chegado muitas lesões por um treino mal feito, copiado da internet. Como isso se reflete no dia a dia do consultório? Sabe o que eu vejo sobre isso? Assim, o atleta de academia que está fazendo sem orientação, muitas vezes ele desiste. Não mantém. Ele não mantém. Ele não sente aquela vontade, porque um orientador do lado dele, um educador físico que orienta, que explica, que fala, que explica que não pode fazer isso, aqui tu pode fazer, é muito diferente. Dá segurança e motiva, né? Dá segurança e motiva. Né? Isso está provado em vários trabalhos. Falasse nisso, tem estudos mostrando que a atividade física, a musculação, ajuda pacientes deprimidos de uma porcentagem muito alta. Muito alta. Mas como é que é feito o exercício deles? Só com o orientador, só com o preparador, o educador físico, em grupo.
Eles estão com gente, conversando e com alguém orientando. Daí ele se sente bem. Isso ajuda muito na patologia deles. Leandro, um assunto que eu sei que tu dominas muito e eu gostaria de fazer algumas perguntas. Em relação ao joelho, né, é uma das articulações, né, principais que a gente tem. Sim. Quais são as principais lesões que tem o joelho? Como é que se apresentam as lesões de joelho? A articulação do joelho é a maior articulação no corpo humano. Ela é muito grande. Depende do esporte. Depende. No futebol, hoje uma lesão muito comum é o ligamento cruzado anterior, que é um ligamento importante, que o Neymar agora, eu acho que uma das últimas lesões dele, mas é uma lesão extremamente importante, né? Ela é uma cirurgia grande, uma cirurgia importante e uma recuperação longa, hoje de 8 meses a 1 ano praticamente já. Então não é uma lesão fácil, né? O que mais do joelho? Assim, as lesões tendinosas nos não atletas, nos atletas recreacionais de final de semana, geralmente as lesões tendinosas são as lesões de tendinite da patela, tendinite da pata de ganso, que é um nome estranho, mas é uma tendinite que acontece ali. Essas são as lesões mais comuns de consultório, né? Eu trabalhei muito tempo em time de futebol, trabalhei no Brasil muitos anos, né? E a lesão mais comum que ocorre também é a lesão muscular. É a lesão muscular, é a lesão muscular. Ainda bem que não é lesões graves como a lesão do ligamento cruzado anterior. São lesões musculares. Ligamento cruzado anterior tem que operar, né? Sim, sempre cirúrgico, né? Raramente tu não opera. Paciente de mais idade, acima de 60 anos, que não faz mais atividade de impacto. Tudo bem. Vai para uma academia, fazer reforço muscular, não vai mudar a longo prazo. E esses atletas que operam, recuperam a sua funcionalidade? Fica alguma sequela, dor crônica? Depende. Depende de vários fatores. Eu sempre digo, a cirurgia do ligamento cruzado é uma cirurgia plástica. Ela tem que ser feita milimetricamente localizada nos espaços bem certinho. Isso geralmente se consegue, mas o atleta que opera o ligamento cruzado anterior, ele fica um pouco receoso no início. Ele fica de retomada. Ele tem medo de lesionar novamente. Porque o joelho desloca, né? Ele fica com aquele jogo, né? Não, aquele jogo ele perde. Não, antes de operar. Antes de operar. Ele está com aquele jogo antes de operar. E ele fica isso mentalmente para ele por muito tempo. E depois ele acaba recuperando, mas isso é a longo prazo, né? A longo prazo. E o CrossFit? Traz lesões? Depende. Depende. O CrossFit eu acho uma modalidade extremamente interessante. Eu acho interessante. Mas daí depende muito de orientações, depende muito de quem está fazendo, depende muito do objetivo da pessoa. Sim. Tem pessoa que faz CrossFit para competir, tem pessoas que fazem CrossFit para saúde, né? Tem pessoas que fazem CrossFit que gostam muito, né? Então depende do objetivo dessa pessoa e das orientações. Mas geralmente não, eu não pego muita lesão de CrossFit, não. A gente escuta, né? Mas eu no consultório não pego muita, não. Muito bem. Leandro, me conta um pouco mais, como é que foi a tua passagem no Chavante? Tem saudade de ser médico de time de futebol? Eu tenho muito. Meu filho agora que está com 12, né? Ele pede isso para mim. Quando eu fui lá, ele tinha bem pequenininho, né? Agora eu tenho vontade. Eu gosto muito de futebol. Mas futebol, tu precisa de tempo, né? Tem que fazer as viagens, né? As viagens, a gente geralmente, outro médico ia, né? Mas... por exemplo, no dia a dia, tu tem que ir todo dia no clube, às vezes tu vai de manhã, às vezes tu vai de tarde. Então isso é muito tempo, né? Porque atleta, hoje em dia, ser atleta é algo complexo, é toda uma meta diária, alimentação, avaliação, fisioterapia, um controle, tem o doping, que a gente está sempre em cima, cuidando, medicações, até comida, pomada, é tudo, né? Então é um contexto geral de muitas coisas que um médico está envolvido em tudo isso, né? Sim. São familiares de jogadores, muitas vezes, que precisam de ajuda, né? Então, tu tem que ter uma dedicação muito grande para um clube, para ser médico de clube, né? E atualmente eu não tenho mais essa disponibilidade de tempo, né? E essa vivência, né? De estar lá uma coisa é assistir da arquibancada, outra coisa é assistir da casa-mata, é diferente? É muito diferente. Mas um médico tem que estar muito ligado, né? Ele não pode estar concentrado, ele tem que estar concentrado no jogador, na bola, né? Porque as lesões, quando elas acontecem, o médico precisa ver como aconteceu, na hora, para agir. Né? Claro. Para agir e tomar atitude, tem que tomar atitude, né? Eu nunca mais esqueço um jogo que teve Brasil e o Caxias veio sem médico na época. Daí o presidente do Caxias veio falar comigo: tu pode ser médico do Caxias aqui no jogo, no Gauchão? Eu falei: claro, aqui no Bento Freitas. E deu pouquinhos minutos de jogo e teve uma concussão cerebral, que é uma batida de cabeça, um traumatismo craniano.
E eu fui falar com o jogador do Caxias, ele estava ruim, não sabia onde é que ele estava perdido. E eu fiz assim pro técnico, precisamos substituir. Claro. Te imagina a situação. É muito ruim. Te imagina a situação. Do do outro time, né? Te imagina a situação que ocorreu ali. Mas daí, resumo da história, o jogador foi para Santa Casa, ficou 24 horas internado. Tomografou, não precisou operar. No outro dia foi embora, depois o Caxias agradeceu o Brasil, tudo mais. Mas tu vê, são situações que tu tem que ter um olhar muito próximo do que está acontecendo. E deve ter também uma pressão de todo mundo quando um jogador se machuca. Louco que volte, o próprio jogador, a direção, não deve ser fácil. Não. Essa parte é difícil, né? Quando o jogador tem que operar, principalmente. Que é lento, é muito lento, né? Daí tu tem que avisar o clube, 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Porque ele vai ficar fora. Mas isso aí... Geralmente, quando o médico consegue resolver tranquilamente isso aí, né? Ele não se estressa com isso, porque ele sabe que ele fez a coisa certa, a conduta dele foi correta e o tempo é esse, e infelizmente vai ter que esperar. Leandro, tem alguns jogadores que estão aí sempre na mídia e historicamente que se machucavam muito e outros não se machucam nunca. Por que isso acontece? Muitas coisas, né? Condicionamento físico, musculação, alongamento, azar. Às vezes um jogador pega um buraco que não tinha naquele campo, mas naquele campo tinha, né? Azar, às vezes tem azar. Alguma cirurgia pode não dar certo, né? Enfim, tem vários fatores no meio assim que acontecem com alguns e outros nada. É bem que tu falou. Exato. E tem jogadores que se aposentam, depois seguem com uma vida super fitness, saudável. Um exemplo é o Zé Roberto. Sim. Né? E tem outros que se perdem um pouquinho, daqui a pouco fica do tamanho do Maradona. Como é que é manter a orientação desse pessoal e por que isso acontece? Tem muitos fatores envolvidos, né? Às vezes até ansiedade, tu mudou a tua vida, tu era o foco de atenção, mas agora tu não é mais, né? Tu não está mais na televisão. Isso é complicado, isso aí. Né? Isso é muito difícil. O próprio salário do jogador, né? Os grandes times ganham grandes salários, mas a grande maioria gasta muito. Gasta muito, né? E depois acaba, né? E tem todo esse problema, um estresse entra no meio, né? Mas isso é difícil lidar, né? Mas acontece. Esporte sempre vem associado com frustração. Quem está aprendendo não conseguiu aprender, não desempenhou tão bem, até quem é um atleta recreacional. Como é que é no consultório para lidar com essa frustração, o medo de ter lesões, o medo de recuperar? Acaba que o ortopedista é um pouco de coaching também nessa parte, né? Eu sempre comento com eles, né? Eu sempre comentava quando atendia eles direto, olha, a tua lesão vai ocorrer se tu não cuidar das tuas pernas. Sim. É a coxa e a panturrilha. É isso que ele tem que cuidar, o jogador, né? Coxa e panturrilha. A lesão mais comum é na coxa, a parte de trás. Então o que tu vai ter que fazer? Vai ter que musculação e alongar. A panturrilha é a mesma coisa. A panturrilha é uma musculatura muito importante, né? Considerado nosso segundo coração, além do retorno que dá oxigenação para o cérebro, as lesões dela é comum. Então, quanto mais forte, mais alongada, melhor. Né? Então, eu sempre comentava isso com eles. Cuide das tuas pernas, tu não vai ter lesão. Esse é o meu papo que eu tinha com eles. E nas academias o pessoal vai e só faz membros superiores, nunca exercita as pernas. E se perguntar das pernas, qual é o músculo mais importante hoje para a saúde? Perna, quadríceps e panturrilha. Quadríceps, o músculo da coxa, o quadríceps, hoje é considerado, não sei se é o mais importante junto com a panturrilha, mas por quê? Se tu tiver um quadríceps forte, o quadríceps ele começa lá no quadril e termina lá embaixo do joelho. Então ele passa por 2 articulações, ele é biarticular. Quando a pessoa cai, ele tem o poder de controlar essa queda, se tu tiver um quadríceps bom. Então ele previne quedas, começando por aí, ele previne quedas em idoso, se tu tiver um quadríceps bom. Então, isso é fundamental. Hoje, o exercício de membro inferior é fundamental. E até para poder levantar. Até para poder levantar. E auxilia até na postura, né? Em tudo, o quadríceps é fundamental. E tem trabalhos mostrando coisas maravilhosas, tudo para Alzheimer hoje em dia, eles mostram isso. Se tu tiver um quadríceps bom, tem um ensinamento básico assim, se tu levanta de uma cadeira e logo em seguida tem uma rampinha para te ir, se tu não tem quadríceps, tu vai muito lento. Tu vai lento, te segurando, o cérebro vai trabalhando muito lentamente.
Agora, se tu sai rápido, vai trabalhando mais rápido, tudo vai mais rápido. Ele está sempre trabalhando em função do quadríceps, do teu equilíbrio e da tua coordenação motora. E quem está te escutando agora em casa e quer testar o seu quadríceps, tem algum teste Tem. caseiro para descobrir como é? Levanta da cadeira sem segurar com as mãos. Assim, Pode apoiar nas pernas? nada. Nada. Cruza os braços, bota os braços para baixo e Tem que levanta da levantar cadeira. com a força das pernas. Força das pernas. A partir de 60 anos, tem que ser no mínimo 15 a 16 vezes em 30 segundos para homens, 15, 14 para mulheres. É bastante. Mas é um dado importante. Se tu tiver lesão em joelho ou quadril, tu não pode fazer isso. Daí tu vai ter que analisar primeiro se tem lesão em joelho e quadril. Senão tu vai ter dor e vai machucar um pouquinho mais. Leandro, e o pessoal às vezes tem dificuldade de fazer aqueles exercícios, o leg press e o agachamento. Eles são essenciais para a musculatura das pernas? Assim, se tu fizer qualquer exercício para a perna com uma angulação não muito exagerada, tu vai ter menos musculatura, mas tu vai ter menos lesão. Se tu fizer uma lesão, uma angulação, por dobrar demais o joelho, por exemplo, em uma mulher que tem uma frouxidão de patela, que é comum em mulher, 15% a 20% tem uma instabilidade patelar, ela vai começar a machucar a cartilagem dessa patela. Então, vale a pena fazer com uma angulação muito exagerada? Não. Sim. Tu faz uma angulação mais restrita, tu fortalece a coxa e não machuca a patela. Aí que é o negócio. Porque o negócio é viver a longo prazo. Não é tu viver até os 40 com a perna muito grande e com dor depois dos 40. Porque é nos 40 que começa tudo. 40 começa Alzheimer, diabetes tipo 2, osteoporose, artrose. Daí que começa a viver, né, o que tu fez anteriormente. Então não adianta aos 20 tu fazer um leg press dobrando tudo que tu pode, com peso exagerado, ficar com a perna bonita, com a região glútea grande e ter lesão de cartilagem de joelho e quadril. Claro. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista, né? Eu sempre recomendo, faça a musculação com uma angulação que não te machuque as tuas articulações. Daí tu vai ter uma vida boa sempre. Tu vai ter uma musculatura privilegiada sem lesão. Se tu exagerar em angulações, tanto de joelho como do quadril, o futuro vai mostrar. Tu vai acabar machucando essas cartilagens e te prejudicando. As pessoas que têm um biotipo mais delineado para um esporte, conseguem moldar o seu corpo para fazer outra atividade? Conseguem moldar. Mas é claro que depende muito do perfil, né, dessa pessoa, né? Mas consegue moldar, sim. Tem vários casos que acontece isso, né? Leandro, eu estava quase me esquecendo. Tem uma pergunta que o pessoal tem muita curiosidade, né? Pelos teus anos lá no futebol, eu tenho que te perguntar isso. Quando vai atender o jogador, já vem o massagista com aquele sprayzinho mágico e passa o spray e aquela fumaceira e aí o jogador levanta. Esse sprayzinho serve para alguma coisa? Primeiro, o que tem naquele spray? Serve para dar tempo para a gente conversar. Aquilo ali é uma forma de gelo analgésico, né? Ele dá uma refrescada no jogador. É bom aquilo ali, né? Mas aquilo ali, tu vai lá, o massagista já faz, aí tu já conversa com o jogador, o que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, é o tempo que a gente conversa. Mas a ação prática vai gelar ali. É uma questão que geralmente é um trauma, né? Uma contusão. Uma contusão dele, vai lá, já bota o sprayzinho, ele vai fazer uma forma de vasoconstrição, não deixar sangrar, caso assim, lá por dentro, aquela coisa toda. E às vezes, antes de entrar em campo, tu já sabe se é a onda do jogador ou se ele se machucou mesmo? Não, geralmente a gente sabe, né? Mas é raro ter onda hoje em dia, assim, quando a gente entra, porque o juiz não deixa mais. O juiz já sabe. Já sabe. Geralmente. Quando ele tem dúvida, ele chama, né? Mas ele também já sabe, né? Mas o jogador de futebol hoje raramente também faz isso, né? Eles querem jogar, raramente acontece. Leandro, sobre esporte, muitas vezes dá algum acidente, alguém tira o ombro do lugar. Primeiro, por que isso acontece? E segundo, sempre tem um amigo que na hora resolve, não, deixa que eu boto no lugar para ti, eu sei como fazer, eu vi no filme, e aí pode fazer isso? Não pode. Isso aí, o ombro fora do lugar se chama luxação, né? Que é considerado uma urgência médica. É perda da congruência articular. Isso acontece geralmente por trauma grave, não é trauma simples, né? Então, hospital, raio-x, vê que está fora do lugar, daí tu bota no lugar. Tu pode botar no lugar com anestesia local, no ambulatório, ou se não vai para o lugar, daí tu leva para o centro cirúrgico sob sedação.
Bota para dormir e reposiciona. Reposiciona. Tu nunca deve botar sem fazer um raio-x, por exemplo, porque tem algumas pessoas que tiram fora do lugar uma vez, depois tiram várias vezes. Sim, fica instável o ombro. Daí chega na sexta vez, ele fala assim, não precisa raio-x, eu já sei o que é. Daí tu não faz o raio-x e bota no lugar. Tá, agora nós vamos fazer um raio-x então. Então, lá, voltou no raio-x, está lá no lugar e está quebrado. E aí? Quem quebrou? Já estava antes ou foi? O trauma ou o médico? Claro. Então, sempre tem que fazer um raio-x antes de botar no lugar. É uma sugestão que eu dou sempre para os residentes também. Falando em urgências e fraturas, como tem sido essa vida de plantões na traumatologia? O que já encarou de bronca pela frente? Hoje a traumatologia da Santa Casa aqui de Pelotas, ela abraça tudo, né? Nós estamos aí na Zona Sul com muita gente, né? Muitos pacientes com fraturas graves. Agora está chegando o inverno, então o idoso cai muita fratura de fêmur, né? Então não é fácil. Essa parte é o traumatologista que faz. Claro. Né? Então essa parte não é fácil, porque as lesões são graves, né? E as sequelas também são. O pessoal que anda de moto seguido quebra a perna. 90% é moto. De pacientes jovens, 90% é moto. É muita moto. É muito acidente complexo, né? E tem algumas fraturas, nós vemos que os pacientes utilizam, parece uma grade de metal por fora da perna, com uns pininhos que atravessam a pele. O que é aquilo? Aquilo é o fixador externo. Aquilo é usado como uma técnica de imediato, quando a lesão é mais grave, né? É uma cirurgia de contenção de danos. Tu deixa melhorar depois o edema, as lesões que cortaram, enfim, até tu fazer a cirurgia definitiva, que demora às vezes algum tempinho. Temporária. Temporária. Excelente. Leandro, e os idosos, principalmente as idosas? Tu recomendas que elas façam densitometria? Tem alguma recomendação para as mulheres, principalmente depois de uma certa idade? Acima dos 40, né? Acima dos 40, todas as mulheres têm que fazer densitometria óssea. De cada 3 mulheres, uma tem osteoporose. E de cada 5 homens, 1 tem osteoporose. E como é que a gente identifica as pessoas em risco? Além da densitometria? Além da densitometria, mulher branca, magra, com escoliose, cabelo branco precoce, genética importantíssima, aí 40% basicamente, a mais às vezes. E daí tu já pergunta para ela, fumava? Fumo. Alimentação? Mais ou menos. Daí tu já sabe. Mas esse que eu falei assim é clássico. Daí osteoporose, vai dar osteoporose. E a nossa telespectadora que se encaixou, olha, esse é o meu perfil. O que ela pode fazer para mudar? Ela vai fazer a densitometria óssea, que é um exame fácil, um exame tranquilo de fazer, né? Que se faz nas clínicas. Depois de feita, o ortopedista ou outra especialidade olha o resultado, vê a necessidade de tratar ou não com medicação, geralmente tem, e associado a isso o exercício físico. O exercício físico é assim, é fundamental, é uma peça importantíssima na osteoporose. Importantíssimo. Tem vários mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos que agem no osso para a remodelação do osso, fantástico em relação ao exercício físico. Quando tu começa a ler, tu não acredita. Isso aqui não pode ser verdade que acontece. E acontece. Alterações físicas, mecânicas, elétricas dentro do osso com a carga, que faz com que lá os osteoblastos, as células que formam o osso, chegam aonde está faltando. É impressionante. Tudo isso com atividade física. E essas fraturas de fêmur geralmente acontecem por acidente doméstico. Tropeça, Sim. cai. Quais as armadilhas que pode ter em casa? Em casa o problema é aquele, né? O fio de uma luz, um cachorrinho, um gato, um tapete, um chinelo não muito bom. Isso não pode ter jamais. Tapete, cachorro, gato, fio, um sapato inadequado. À noite, quando forem dormir, sempre tem que ter uma luzinha do ladinho, um copo d'água do lado para ele não precisar ir no banheiro. Se ele for no banheiro, ele levanta, fica alguns segundos sentado na cama para recuperar tudo, depois ele levanta e volta. E geralmente é um acidente bobo. Minha mãe fraturou o fêmur saindo do box do banheiro, tropeçou naquele degrauzinho, caiu. Minha mãe também foi no banheiro que fraturou o fêmur. Mesmo tendo todos aqueles suportes para se agarrar, mas naquela movimentação. Olha aí como é frequente. Como é comum. A minha também. A minha fez 4 fraturas de fêmur. A minha 2.
A minha perdeu nessa, de vocês ganhou. É impressionante, né? Então isso aí... Mas isso aí, ó, porque a osteoporose, se tu vier com uma atividade física, boa alimentação desde a infância, tu não vai ter. Tu não vai ter. Agora, se tu tiver, tu tem que correr atrás. Tem que correr atrás para recuperar isso, né? Depois fica naquela... Qualquer coisinha quebra, né? Isso é uma ideia também que não é bem assim, né? Que existe aquele boato. Quebra e cai. Porque tem um trabalho muito antigo que fala isso, que pela análise dele, pelo questionário do trabalho, 20% das mulheres relataram que sentiram um barulho e caíram. Sim. A que ponto que está esse osso que ele quebra caminhando, né? Então isso é muito complexo, isso aí tem que estar uma osteoporose muito avançada, né? Geralmente não é assim que a gente pega, geralmente é queda mesmo, uma queda em casa e acaba fraturando, né? E a dor é muito importante? Eles ficam com dor, eles ficam no chão, eles não conseguem se levantar. Tem paciente que fica 12 horas no banheiro, no frio. Eles não tem quem ajude? Não tem quem ajude, às vezes moram sozinhos, não conseguem ligar para ninguém, não conseguem se arrastar, que não tem força. Né? Muitas vezes são achados pelos filhos ou alguém no outro dia. É muito difícil, muito complexo e triste, na verdade, né? Mas é uma doença, a osteoporose é uma doença silenciosa, uma doença traiçoeira, que geralmente a gente percebe só quando fratura, né? Mas esses sinais que eu falei antes são sinais clássicos. Um outro sinal importante é a retração gengival, porque ela atinge os dentes. Que interessante. O paciente começa com uma retração gengival, muitas vezes. Outro sinal importante, o paciente começa a perceber no espelho que ele está um pouquinho corcunda. Ele se olha, acha diferente. Está diferente, o que está acontecendo comigo? É a vértebra que está diminuindo de tamanho. E ela diminui de tamanho só na frente. Atrás ela permanece íntegra, dele fica um pouquinho corcunda. E daí que vem aquele ditado popular, pô, eu tinha 1,80 m, agora estou com 1,76 m, 1,77 m. Isso é verdade? Sim, 10 centímetros, normal. Né? Depois de muito tempo, se não tratar, sim, que a vértebra vai diminuindo de tamanho. O idoso vai encolhendo. Vai encolhendo. E a atividade física é super importante para isso, né? Até para manter a musculatura, a coluna ereta. Muito, muito importante, né? E também para o osso, né? Ele age dentro do osso, né? Excelente. Leandro, e para quem se identificou com algum ponto que conversamos aqui, entendeu que tem que fazer exercício, mas quer fazer da forma adequada, quer te procurar, marcar uma consulta, como ele te encontra? Consultório, telefone 981 289493. É muito importante o pessoal lembrar que tem que se programar para não ter acidente, né? Nós temos a cultura de primeiro dar o problema, depois resolver. Exato. É verdade, é importante isso, né? Essas patologias não transmissíveis, como a osteoporose, como todas essas aí, isso tem que se programar, né? E hoje está provado isso, que o próprio exercício físico ajuda muito, muito, muito. Tem que se programar, tem que fazer. Eu sei que é difícil, né? Tem que sair da zona de conforto. Muito bem. Segredo para uma vida longa e... longevidade de 100 anos, né? Com proveito, né? Saudável, né? É saudável, tem que ter uma vida saudável, né? É porque a perda de massa óssea, perda de massa muscular, vai muito além só da mobilidade. Isso vai tirando a independência das pessoas, as pessoas vão ficando deprimidas. Perdendo qualidade de vida. Perdendo qualidade de vida. E a gente pode perder 1 a 2% de massa muscular ao ano após os 40. 1 a 2%. Dependendo da situação de cada paciente. Olha só que dá isso aos 60, aos 70. Quanto tu vai estar? Tu não vai conseguir mais levantar de uma cadeira. É uma recuperação muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Tio Henrique, agora eu estou preocupado que eu estou fazendo as contas, são 15, eu tenho que sentar e levantar 15 vezes em 30 segundos. Quando acabar a gravação, o Roberto já vai começar a levantar e sentar na cadeira. Você precisa não estar em ordem. Roberto, eu vou filmar tu levantando e sentando e botar no ar. Pessoal, vocês devem ter visto que durante a entrevista, eu e o Dr. Henrique, apesar de sermos cirurgiões, médicos, termos uma boa experiência, fizemos algumas perguntas que podem parecer básicas. Mas isso é justamente porque nós estamos aqui lhe representando. Por isso precisamos muito da sua ajuda, da sua participação nesse projeto como nossos parceiros. Já aproveite, siga em todas as mídias, se inscreva no canal, verifique se a inscrição foi feita. Às vezes o próprio YouTube acaba cancelando algumas inscrições e ative as notificações. Assim, a cada novo episódio você será lembrado de que tem um assunto tão interessante e importante quanto esse que conversamos hoje.
Aguardamos todos Roberto, vocês. Temos que agradecer uma pessoa importante. importantíssima, que é o Laboratório Roger Pérez. O Laboratório Roger Pérez, há 90 anos, prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Já aproveite e agende seus exames agora para chegar lá no Dr. Leandro com toda a bateria de exames em dia, né, Henrique? Exatamente. Leandro, muito obrigado, é um prazer te ter aqui. Assim, o Leandro é uma pessoa altamente gabaritada, um grande ortopedista que temos aqui na nossa cidade. Robertinho, como sempre, terças-feiras às 19 horas, temos um encontro marcado com nossos telespectadores. Um abração, pessoal. Boa noite.